Você já parou para pensar que aquelas ruínas antigas, imponentes e silenciosas, podem ser, na verdade, livros abertos escritos nas estrelas? E se eu te dissesse que Stonehenge, as pirâmides do Egito, as cidades maias e incas, não são apenas pedras empilhadas, mas sim complexos observatórios cósmicos, alinhados com uma precisão que desafia o tempo e a nossa compreensão? Fica comigo, porque hoje vamos decifrar os segredos celestes escondidos nas civilizações que moldaram o nosso mundo. Olá, exploradores do passado e do cosmos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante pela arqueoastronomia, um campo que une duas paixões humanas: a busca por nossas origens na Terra e a contemplação do universo infinito que nos cerca. Vamos investigar como nossos ancestrais, muito antes dos telescópios e da tecnologia moderna, liam o céu com uma sabedoria impressionante. Eles não apenas observavam o Sol, a Lua e as estrelas, mas integravam esses movimentos celestes ao seu cotidiano, à sua arquitetura, agricultura, rituais e à própria estrutura de suas sociedades. Esqueça a imagem de povos primitivos olhando para o céu por acaso. Estamos falando de astrônomos experientes, engenheiros habilidosos e sacerdotes que detinham um conhecimento profundo dos ciclos cósmicos. Eles construíram monumentos que funcionavam como calendários gigantes, mapearam constelações que guiavam suas vidas e desenvolveram sistemas de conhecimento que, em muitos aspectos, só estamos começando a redescobrir e a valorizar. Neste vídeo, vamos viajar no tempo e no espaço. Começaremos pelas areias do Egito, decifrando os alinhamentos das majestosas pirâmides com estrelas distantes. Depois, mergulharemos nas selvas da América Central para entender a complexa relação dos maias com o planeta Vênus e seus precisos calendários. Subiremos aos Andes para testemunhar como os incas amarravam o sol em pedras sagradas para marcar as estações. E, finalmente, cruzaremos o oceano até as planícies da Inglaterra para desvendar os mistérios de Stonehenge, um círculo de pedras que continua a intrigar cientistas e curiosos. Prepare-se para conectar os pontos entre o passado e o presente, descobrindo como o conhecimento ancestral dos céus ainda ecoa em nossa compreensão moderna do universo. Vamos explorar não apenas o que eles sabiam, mas como eles sabiam, e o que essas descobertas revelam sobre a incrível capacidade humana de observar, registrar e compreender o cosmos. Então, ajuste seu assento na nossa máquina do tempo virtual, porque a nossa aventura pela arqueoastronomia está apenas começando. Nossa primeira parada é no Egito Antigo, uma civilização que floresceu às margens do Nilo e deixou para trás monumentos que até hoje nos deixam boquiabertos. As pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, são talvez os exemplos mais icônicos. Mas você sabia que a precisão com que foram construídas vai muito além da engenharia terrestre? Elas estão alinhadas aos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, com uma exatidão impressionante, um feito notável para uma época sem bússolas magnéticas como as conhecemos. Como eles conseguiram isso? A resposta, muito provavelmente, está no céu. Os egípcios eram observadores meticulosos das estrelas. Acredita-se que eles usaram o movimento aparente de certas estrelas circumpolares, aquelas que nunca se põem abaixo do horizonte, para determinar o norte verdadeiro com grande precisão. Imagine os sacerdotes astrônomos, noite após noite, mapeando o céu, traçando linhas imaginárias para orientar essas construções colossais que serviriam como tumbas eternas para seus faraós, garantindo sua jornada para a vida após a morte. Mas o alinhamento cardinal é apenas o começo da história. Existe uma teoria fascinante, embora controversa entre egiptólogos mais tradicionais, conhecida como a teoria da correlação de Órion. Proposta por Robert Bauval, ela sugere que as três pirâmides principais de Gizé, Quéops
Kephren e Miquerinos, não estão perfeitamente alinhadas em uma linha reta de propósito. Em vez disso, seu layout no platô de Gizé espelharia o alinhamento das 3 estrelas do cinturão de Órion, Alnitak, Alnilam e Mintaka no céu, por volta de 10.500 Anquetzilhuatl. A Via Láctea, visível como uma faixa luminosa no céu noturno, corresponderia ao rio Nilo na Terra. Essa teoria conecta as pirâmides não apenas à geografia local, mas a um mapa cósmico, ligando o faraó falecido à constelação de Órion, que os egípcios associavam a Osíris, o deus do renascimento e da vida após a morte. Se essa correlação é intencional ou uma coincidência ainda é debatido, mas ela abre uma janela para a profunda conexão simbólica que os egípcios estabeleciam entre o terrestre e o celestial. E não era apenas Órion. Outra estrela de imensa importância era Sírius, ou Sotis, como a chamavam. O nascimento helíaco de Sírius, o dia em que ela reaparece no céu oriental pouco antes do nascer do sol, após um período de invisibilidade, era um evento crucial. Por quê? Porque coincidia de forma notável com o início da inundação anual do Nilo, o evento que fertilizava as terras e garantia a sobrevivência da civilização. O calendário egípcio, um dos primeiros calendários solares da história com 365 dias, estava intrinsecamente ligado a Sírius. O reaparecimento da estrela marcava o Ano Novo egípcio e sinalizava o início do ciclo agrícola. Era o cosmos ditando o ritmo da vida na Terra. Alguns templos e até mesmo passagens dentro das pirâmides parecem ter alinhamentos específicos com Sírius ou outras estrelas importantes em determinadas épocas do ano. Por exemplo, o corredor ascendente da Grande Pirâmide, que originalmente apontava para a estrela polar da época, Tuban, na constelação de Draco. Outros eixos parecem mirar em Órion ou Sírius em momentos específicos de sua trajetória celeste. Era como se a própria arquitetura fosse projetada para capturar a luz dessas estrelas em momentos significativos, talvez para rituais ou para marcar passagens importantes na jornada póstuma do faraó. O estudo da arqueoastronomia egípcia nos mostra uma civilização que não via o céu como algo distante e separado, mas como uma parte integral de sua existência, um guia para a vida e para a morte, um espelho divino cujos ciclos e padrões eram refletidos em suas maiores criações. Deixamos as areias do deserto para trás e mergulhamos nas densas florestas tropicais da Mesoamérica, lar da fascinante civilização maia. Se os egípcios eram mestres em alinhar monumentos com as estrelas fixas e o Sol, os maias desenvolveram uma obsessão quase matemática com os ciclos do tempo e os movimentos dos planetas, especialmente Vênus. Quando pensamos em arqueoastronomia maia, um local que imediatamente vem à mente é Chichén Itzá, na península de Yucatán, México. E dentro de Chichén Itzá, uma estrutura se destaca por seu propósito celestial, El Caracol, o observatório. Seu nome, que significa caracol em espanhol, vem da escadaria em espiral dentro da torre, mas sua verdadeira beleza reside em seu design funcional. As janelas e portas de El Caracol não foram posicionadas aleatoriamente. Elas estão cuidadosamente alinhadas para marcar eventos astronômicos-chave, principalmente os ciclos de Vênus. Por que Vênus era tão importante para os maias? Para eles, Vênus, ou Nor-Ek, que significa grande estrela, ou ainda Xush-Ek, a estrela vespa, estava intimamente ligado a Kukulcán, a serpente emplumada, equivalente ao Quetzalcóatl asteca. Era um astro de grande poder, associado à guerra, aos rituais e às previsões. Os maias calcularam o ciclo sinódico de Vênus, ou seja, o tempo que leva para ele retornar à mesma posição no céu em relação ao Sol, visto da Terra, com uma precisão espantosa, 584 dias. Só para ter uma ideia, o valor moderno aceito é de 583,92 dias. Eles registraram esses ciclos meticulosamente em códices.
como o Códice de Dresden, que é um dos poucos livros maias que sobreviveram à conquista espanhola. El Caracol, construído por volta do ano 906 d.C., parece ter sido projetado especificamente para rastrear Vênus. Alinhamentos em suas janelas marcam as posições extremas de Vênus no horizonte, ou seja, suas maiores elongações leste e oeste, e também outros eventos como os solstícios e equinócios solares. Imagine só os sacerdotes astrônomos maias subindo a torre, observando através dessas aberturas estreitas, noite após noite, ano após ano, registrando os movimentos dos astros com uma dedicação incansável. Mas a genialidade maia, com o tempo, não parava em Vênus. Eles desenvolveram um sistema de calendário incrivelmente complexo, na verdade, múltiplos calendários interligados. O mais conhecido é o calendário de contagem longa, que media vastos períodos de tempo, mas para o dia a dia, eles usavam 2 ciclos principais. O Raab, um calendário solar de 365 dias, parecido com o nosso, dividido em 18 meses de 20 dias, mais um período de 5 dias sem nome considerado de azar, chamado de Wayeb. Esse calendário regia as atividades agrícolas e civis. O Tzolk'in, um calendário sagrado de 260 dias, formado pela combinação de 20 nomes de dias com 13 números. A origem exata dele ainda é debatida, talvez relacionada ao período de gestação humana ou a ciclos agrícolas em certas regiões, mas era fundamental para determinar datas de cerimônias, rituais e previsões. Esses 2 calendários, Raab e Tzolk'in, se entrelaçavam como engrenagens cósmicas, formando um ciclo maior, chamado de roda calendárica, que levava 52 anos Raab, ou 73 anos Tzolk'in, para se completar. A cada 52 anos, uma mesma combinação de data Raab e Tzolk'in se repetia, um evento de grande importância para os maias, marcado por cerimônias e renovação. A própria pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo, em Chichén Itzá, é um testemunho dessa maestria calendárica e astronômica. Durante os equinócios de primavera e outono, ao pôr do sol, a luz e a sombra criam a ilusão de uma serpente descendo pelas escadarias da pirâmide, uma representação do deus Kukulcán. A pirâmide possui 4 escadarias com 91 degraus cada, totalizando 364 degraus. Somando a plataforma superior, temos 365, o número de dias do ano solar, o Raab. Os maias viam o tempo não como uma linha reta, mas como uma série de ciclos interconectados influenciados pelos movimentos dos corpos celestes. Sua astronomia não era apenas ciência, era a base de sua cosmologia, religião e organização social. Eles eram verdadeiros guardiões do tempo, lendo nos céus os ritmos que governavam o universo e suas próprias vidas. Agora subimos as montanhas imponentes dos Andes, no coração do vasto Império Inca, que se estendia pela América do Sul Ocidental. Assim como egípcios e maias, os incas tinham uma profunda reverência pelo céu e integravam a astronomia em sua vida diária, especialmente na agricultura, que era a base de seu império em um ambiente muitas vezes desafiador. O sol, chamado Inti, era a divindade principal dos incas, considerado o ancestral divino do Sapa Inca, o imperador. Portanto, observar e prever os movimentos do sol era de suma importância religiosa e prática. Os solstícios, os dias em que o sol atinge sua posição mais ao norte ou ao sul no céu, marcando o dia mais longo, verão, e o mais curto, inverno, do ano, eram eventos cruciais. Eles sinalizavam as mudanças das estações e os momentos ideais para o plantio e a colheita, atividades vitais para sustentar a população do império. Um dos locais mais emblemáticos da arqueoastronomia inca é, sem dúvida, Machu Picchu,
a cidadela perdida nas alturas. Dentro deste complexo espetacular, encontramos uma estrutura particularmente intrigante, a Pedra Intihuatana. O nome, em Quechua, é frequentemente traduzido como o lugar onde se amarra o sol ou poste de amarração do sol. Esta pedra finamente esculpida, com um pilar central e múltiplas faces e ângulos, não é apenas uma obra de arte lítica, mas um sofisticado instrumento astronômico. Acredita-se que a Intihuatana funcionava como um relógio solar preciso e, mais importante, como um marcador dos solstícios e equinócios. No solstício de inverno, junho, no hemisfério sul, o sol parece parar e começar seu retorno para o norte. Os sacerdotes incas realizavam cerimônias na Intihuatana para simbolicamente amarrar o sol, impedindo-o de desaparecer completamente e garantindo seu retorno para aquecer a terra e trazer a próxima estação de crescimento. A sombra projetada pelo pilar central sobre as diferentes faces da pedra permitia marcar não apenas os solstícios, mas também os equinócios, quando o dia e a noite têm duração igual, e possivelmente outras datas importantes no calendário inca. Mas a Intihuatana não era a única ferramenta. Os incas construíram observatórios e marcadores solares em vários locais sagrados, conhecidos como huacas. Em Cusco, a capital do império, existia um complexo sistema de seques, linhas imaginárias que irradiavam do Templo do Sol, o Coricancha, em direção a centenas de huacas espalhadas pelo vale. Muitas dessas huacas e seques tinham alinhamentos astronômicos, marcando o nascer ou o pôr do sol, da lua ou de estrelas importantes em datas significativas. Havia também pilares construídos nos morros ao redor de Cusco, que serviam como marcadores do horizonte para observar o movimento do sol ao longo do ano e determinar as datas precisas para o plantio de diferentes culturas em diferentes altitudes. Além do sol, a lua, chamada de Mama Quila, também era venerada e seus ciclos eram observados para compor um calendário lunar, usado em conjunto com o calendário solar para determinar festivais e rituais. As estrelas e constelações também tinham seu lugar na cosmologia inca. Eles viam constelações de duas formas: as tradicionais, formadas por grupos de estrelas, como as Pleiades, chamadas Kulka, associadas aos celeiros e à abundância, e as constelações escuras, formadas pelas manchas escuras da Via Láctea, que representavam animais como a lhama, ou Iacana, e a serpente, Machaquai. A astronomia inca era, portanto, profundamente prática e espiritual. Era uma ferramenta essencial para a sobrevivência agrícola em um ambiente montanhoso, mas também um meio de conectar o império terrestre ao reino divino do Sol, da Lua e das estrelas, reforçando a ordem cósmica e o poder do Sapa Inca como filho do Sol. Eles liam no céu não apenas as estações, mas a própria estrutura do universo e seu lugar dentro dele. Nossa jornada nos leva agora para as vastas planícies de Salisbury, na Inglaterra, onde se ergue um dos monumentos pré-históricos mais famosos e enigmáticos do mundo, Stonehenge. Este círculo de pedras gigantescas, algumas transportadas por centenas de quilômetros, fascina a humanidade há séculos. Quem o construiu? Por quê? Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta definitiva, a arqueoastronomia oferece pistas cruciais. O alinhamento mais evidente e celebrado de Stonehenge é com os solstícios. No solstício de verão, que é o dia mais longo do ano no hemisfério norte, por volta de 21 de junho, o Sol nasce quase perfeitamente alinhado com a pedra do calcanhar, que fica do lado de fora do círculo principal, visto do centro do monumento. Milhares de pessoas se reúnem lá todos os anos para testemunhar esse espetáculo, uma tradição que ecoa possíveis rituais antigos. Da mesma forma, no solstício de inverno,
que é o dia mais curto, por volta de 21 de dezembro, o pôr do sol se alinha em uma direção oposta, através das aberturas entre os grandes trílitos, que são aquelas estruturas de duas pedras verticais com uma horizontal em cima. Esses alinhamentos solsticiais são tão claros que levaram muitos pesquisadores a acreditar que Stonehenge funcionava, pelo menos em parte, como um calendário monumental. Recentemente, o professor Timothy Darville propôs uma teoria mais específica, que Stonehenge poderia ter sido um calendário solar perpétuo baseado em um ano de 365,25 dias, semelhante ao calendário egípcio, que pode ter influenciado seus construtores através de contatos distantes. Ele sugere que as 30 pedras sarsen do círculo principal representariam os dias de um mês, e outros elementos do monumento ajudariam a marcar os meses e os dias extras necessários para completar o ano solar e até mesmo o ajuste do ano bissexto. Essa teoria, como muitas sobre Stonehenge, é debatida, com outros pesquisadores apontando que o alinhamento solsticial, embora preciso, não seria suficiente por si só para criar um calendário funcional para o dia a dia, devido ao movimento lento do Sol no horizonte perto dos solstícios. Mas o Sol pode não ter sido o único astro a guiar os construtores de Stonehenge. A Lua também parece ter desempenhado um papel importante. Os 56 buracos que formam o Círculo de Aubrey, uma das características mais antigas do local, intrigam os pesquisadores. Alguns sugeriram que eles poderiam ter sido usados para prever eclipses lunares ou solares, ou para marcar os ciclos complexos da Lua, incluindo o chamado Grande Paralisação Lunar, ou lunistício. O que é o lunistício? É um evento que ocorre a cada 18,6 anos, quando a Lua atinge suas posições mais ao norte e mais ao sul no céu durante seu ciclo mensal. Nesses momentos, a Lua parece parar em seus pontos extremos, antes de inverter sua direção, de forma semelhante aos solstícios solares. Existem alinhamentos em Stonehenge, particularmente envolvendo as Station Stones, 4 pedras que formavam um retângulo dentro do círculo, que parecem corresponder a essas posições extremas da Lua durante o lunistício. Pesquisas recentes estão focadas em observar o lunistício maior que ocorrerá entre 2024 e 2025 para testar essas teorias e entender melhor a possível conexão lunar do monumento. Seja um templo solar, um observatório lunar, um calendário de pedra ou um local de rituais ancestrais ligados aos ciclos celestes, ou talvez tudo isso junto, Stonehenge é um testemunho poderoso da necessidade humana de compreender o cosmos e marcar seu lugar dentro dele. Seus construtores, povos neolíticos e da Idade do Bronze, investiram um esforço colossal ao longo de séculos para erguer e modificar este monumento, orientando-o cuidadosamente para os ritmos do Sol e, possivelmente, da Lua. Eles estavam lendo o céu e inscrevendo esse conhecimento na própria paisagem, deixando um legado que continua a nos inspirar e a nos conectar com o nosso passado distante. Essa viagem pela arqueoastronomia de egípcios, maias, incas e construtores de Stonehenge nos mostra algo fundamental. A observação do céu é uma das atividades humanas mais antigas e universais. Muito antes da escrita formal ou das cidades como as conhecemos, nossos ancestrais já estavam mapeando os ciclos celestes e usando esse conhecimento para navegar, prever estações, organizar a agricultura e dar sentido ao mundo ao seu redor. O céu era, ao mesmo tempo, relógio, calendário, bússola e livro sagrado. O que é fascinante é perceber que, embora suas ferramentas e contextos culturais fossem diferentes, essas civilizações chegaram a compreensões notavelmente precisas
de fenômenos astronômicos complexos. O ciclo sinódico de Vênus pelos maias, a previsão das cheias do Nilo pelos egípcios através de Sírios, a marcação dos solstícios pelos incas e pelos construtores de Stonehenge, tudo isso demonstra uma capacidade sofisticada de observação, registro e interpretação dos padrões celestes. E a pesquisa não para. A arqueoastronomia é um campo dinâmico, e novas descobertas continuam a surgir, revelando mais sobre o conhecimento antigo. Tecnologias como o LIDAR, que permite mapear o terreno sob densa vegetação, têm revelado estruturas e alinhamentos desconhecidos em sítios maias e de outras culturas. Análises mais detalhadas de inscrições, artefatos e até mesmo da orientação de tumbas e assentamentos continuam a fornecer novas pistas sobre como os antigos viam e interagiam com o cosmos. Por exemplo, estudos recentes em outros monumentos megalíticos na Europa, além de Stonehenge, sugerem que os alinhamentos lunares podem ter sido mais difundidos do que se pensava anteriormente. Na América do Sul, pesquisas continuam a decifrar a complexa rede de seques incas e a identificar novas huacas com possíveis significados astronômicos. No Egito, o debate sobre a teoria da correlação de Órion continua, enquanto novas análises da orientação de templos menores e tumbas buscam entender melhor a aplicação prática da astronomia no dia a dia. Essa busca pelo conhecimento antigo nos conecta diretamente à astronomia moderna. As perguntas fundamentais que motivaram nossos ancestrais: de onde viemos? Qual nosso lugar no universo? Como o cosmos funciona? São as mesmas que impulsionam os cientistas hoje. Os métodos mudaram drasticamente, com telescópios espaciais, supercomputadores e física avançada. Mas a curiosidade intrínseca e o desejo de compreender os céus permanecem os mesmos. A arqueoastronomia nos lembra que somos parte de uma longa linhagem de observadores do céu, uma jornada de descoberta que começou há milênios e continua até hoje. Ao olharmos para as ruínas de Gizé, Chichén Itzá, Machu Picchu ou Stonehenge, não vemos apenas pedras antigas. Vemos a materialização de uma profunda conexão humana com o universo. Vemos a engenhosidade de mentes que, com recursos limitados, conseguiram decifrar os ritmos cósmicos e integrá-los à sua existência. A arqueoastronomia nos ensina que a ciência e a espiritualidade nem sempre estiveram separadas. Para muitos povos antigos, observar o céu era uma forma de entender o divino e de encontrar ordem no caos aparente do mundo. Essas civilizações nos deixaram um legado extraordinário, não apenas em seus monumentos impressionantes, mas na própria ideia de que o céu é um livro aberto, esperando para ser lido por aqueles que têm a paciência e a sabedoria para observar. Eles nos lembram que, mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico, levantar os olhos para as estrelas ainda é uma das experiências mais profundas e unificadoras que podemos ter. E aí, curtiu essa viagem no tempo e pelo espaço? Se você ficou tão fascinado quanto eu por esses segredos celestes das civilizações antigas, então não se esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais exploradores do conhecimento como você. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pelo passado e pelo futuro. Temos muito mais mistérios para desvendar juntos. Ah, e antes de ir, que tal continuar essa exploração? Estou deixando aqui na tela uma sugestão de outro vídeo incrível do nosso canal que acho que você vai adorar. Clica lá e continue aprendendo com a gente. Muito obrigado por sua companhia nessa jornada pela arqueoastronomia.
Espero que você tenha se inspirado a olhar para o céu e para as ruínas antigas com um novo olhar. Um grande abraço e até a próxima!